Louvado seja Deus. Saudação de paz a todos. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. Licença, pastor Donizete. A paz do Senhor, tudo bem? Amém, minha irmã? Que surpresa agradável. Louvado Amém. seja Deus. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, Entrei invadindo o canal do pastor aqui para gravar um vídeo com ele, referente ao segundo ano do canal no YouTube. E hoje o nosso vídeo vai ser referente a uma entrevista, que eu vou entrevistar o pastor Donizete, sobre umas perguntinhas sobre o canal. Amém, pastor? Amém, minha irmã. Louvado seja Deus. Fiquei bastante surpreso, muito alegre pela sua presença aqui. E vai ser uma honra estar expondo aí, não somente para a senhora, mas para todos os amados que têm nos acompanhado aí no canal Derrubando Raciocínios, aquilo que o Senhor proporcionou em nossos corações. Amém. Fique à vontade. Amém. Então, hoje eu trouxe umas perguntinhas assim referente ao vídeo. Sim. E quero começar com uma fale um pouco sobre o senhor, de onde surgiu a ideia de fazer o canal. Louvado seja Deus. Então, minha irmã, vão fazer aí 23 anos que o Senhor Jesus me chamou para a fé, né? Fui um jovem que, infelizmente, a minha adolescência não foi muito boa. Perdi meu pai com 15 anos de idade, perdi a minha mãe com 17. Então, fui adotado pelo vício do álcool. Consegui entregar minha vida para a prostituição, porque até então o meu pensamento de adolescente foi que agora eu sou dependente de mim mesmo e não devo satisfação para ser ninguém. E foi ali onde eu comecei a me declinar esse submundo de vícios. E Deus, pela sua graça, infinita misericórdia, com 19 anos de idade, Ele me chamou para a fé, para a graça, e me aceitou como seu filho, o seu reino de amor. Amém. Então, para mim, é um privilégio hoje estar servindo a Deus, e agora com essa incumbência, estar falando um pouco do amor de Deus para o público que tem nos acompanhado no canal Derrubando Raciocínios. E de onde surgiu essas ideias de criar o canal? Então, irmã, na verdade, eu fui educado na fé de uma forma que a gente se afastasse um pouco das mídias sociais. Só que aí, no ano de 2016, eu recebi um convite para ir até a cidade de Rondônia, e lá a gente ia conduzir uma igreja lá, por misericórdia de Deus. Devido já ter trabalhado aqui em São Paulo por 10 anos, na direção de um trabalho, Deus assim, Ele me deu essa honra de fazer o mesmo que eu fiz aqui em São Paulo, fazer em Rondônia. Só que aí, os irmãos que estavam acostumados com a gente aqui, passou a sentir falta dos nossos ensinamentos, daquilo que a gente sempre proporcionou para a igreja da atualidade. E devido a estar nessa distância de quase 2.000 quilômetros de distância, que daqui para Rondônia, São Paulo para Rondônia, a distância é muito longe. E uma das irmãs daqui, de São Paulo, inclusive ela é uma das nossas inscritas, louvado seja Deus, por questão de direitos autorais, eu não tenho a permissão dela para citar ali o nome, eu não vou citar o nome dela. Mas ela falou, olha, o senhor poderia estar gravando uns estudos bíblicos aí, e a gente está acompanhando daqui desse lado, visto que o senhor já não vai vir mais para São Paulo. Só que aí eu fiquei com o pé atrás, porque nunca fiquei diante das câmeras, nunca gravei nada para ninguém. E eu fiquei com aquilo na mente. Só que aí lá em Rondônia, eu conheci evangelizando um rapaz lá, um ex-presidiário, ele é youtuber também. E ele falou para mim, pelo que eu estou conhecendo o senhor, você poderia fazer uns vídeos em cima do que o senhor trabalha, que é ensinar a palavra de Deus. E isso me nasceu como uma confirmação. Uma pessoa não crente me pediu que eu gravasse assim. Então foi daí que nasceu a ideia de gravar vídeos assim para o YouTube e propagar o Evangelho de Cristo pelos 4 cantos do Brasil e do mundo também, né? Que o YouTube, para quem não sabe, é uma plataforma que abrange o mundo todo. Então eu pensei comigo, peraí, em São Paulo eu sinto que aquilo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então agora eu preciso fazer em outras terras que eu não conheço. Eu preciso alcançar um povo que fisicamente eu não tenho como alcançar. Então foi daí que nasceu a ideia, louvado seja Deus, de estar gravando assim os vídeos para o canal Derrubando Raciocínios. E por que falar sobre temas polêmicos? Referente a temas polêmicos. Então, minha irmã, falar dos temas polêmicos já é uma situação um pouco mais que
delicada de pronunciar. Por quê? Porque eu me lembro que, voltando para São Paulo, depois que eu voltei de Rondônia, estava acontecendo uma campanha de oração numa casa de uma nova convertida, próximo da nossa igreja aqui em São Paulo. E lá me foi dito que eu ia ministrar a palavra naquela noite. E eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso de uma palavra para trazer para aquele público que estava ali presente. E quando eu abri a Bíblia, saiu lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, onde diz que é para a gente derrubar todos os raciocínios e altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, derrubar raciocínio. E veio na mente, peraí, derrubando raciocínio. Eu já estava com o projeto de abrir o canal por causa da confirmação desse jovem não crente lá de Rondônia, do convite dessa irmã aqui de São Paulo. E a vontade de fazer o evangelismo, o trabalho evangelístico, ensinar a palavra de Deus aonde eu não posso ir. Então me veio o nome. Então vai nascer aí o canal Derrubando Raciocínios. E por que o tema polêmico? Porque infelizmente eu percebo que nas igrejas da atualidade, a palavra de Deus, aquilo que antes era ensinado dentro das nossas igrejas, foi cortado, não estão ensinando mais. Então eu coloquei na minha mente, se é para derrubar raciocínio, eu vou trazer assuntos polêmicos, aquilo que as igrejas da atualidade não estão falando mais. Então foi daí que nasceu a ideia de trazer os vídeos mais polêmicos do mundo gospel. Entendeu? E quando você fez o primeiro vídeo, você ficou com vergonha, ficou tímido, ou fez e já... Então, se a senhora observar bem, o meu primeiro vídeo foi dia 29 de setembro de 2017. 2017. Louvado seja Deus. O cenário não foi muito apropriado. Quem abriu o vídeo aí, eu peço até perdão para os espectadores, para os amados inscritos aí. Foi o primeiro vídeo, peguei minha câmera de celular e falei, eu vou começar daqui. Comecei dentro da minha sala. A minha sala estava em reforma ainda. Eu me lembro como se fosse hoje. A minha sala estava em reforma e eu foquei só no meu rosto. Então, não ficou muito bom. Mas ali foi um vídeo de introdução que ia dar abertura ao que eu ia fazer, o porquê abrir o canal. E assim, foi o primeiro vídeo. Confesso que fiquei muito tímido. Nunca tinha falado com as câmeras e tive o privilégio a primeira vez. Mas dali eu percebi que a minha timidez teria que superar a necessidade das pessoas do outro lado, que precisa aprender aquilo que infelizmente as igrejas da atualidade não estão ensinando mais. Então eu superei a timidez por isso aí. Ah, entendi. Pastor, tem mais uma pergunta. Entre esses, foi 80 vídeos, né, que foi feito? Hoje já estamos chegando à margem de quase 80 vídeos em 2 anos de canal. Qual deles foi o mais polêmico que você gravou? Bom, amadas, os vídeos, todos os 80, eles são polêmicos, todos eles. Mas o que mais me pesou um pouco, eu confesso que até eu temi um pouco de colocar ele no ar, mas mesmo assim eu resolvi colocar, foi a respeito da ideologia de gênero. Inclusive eu vou deixar até aqui nos cards, para os amados que quiserem, que não assistiu, quiser assistir. Isso é até interessante, é bom para trabalho de escola. Eu me lembro que eu convidei um amado irmão, o irmão Lucas Silva, ele gravou comigo. E eu convidei ele para gravar, para ele trazer a ideologia de gênero na parte científica e a gente vir com a palavra de Deus, o que a palavra fala. E essa ideologia de gênero, ela invadiu as nossas escolas e a mente da nossa adolescência, do nosso infanto juvenil, de uma maneira assustadora. Então, eu peguei alguns trechos de vídeo, inclusive eu deixei nos comentários aí os atributos a quem gravou, porque eu não percebi, eu não vi se tinha direitos autorais, tudo, porque eu tenho que pesar muito isso. E coloquei lá. Então esse vídeo para mim foi o vídeo mais polêmico. Por quê? Porque eu estava mexendo numa área que abrangia não somente a vida religiosa, mas também a vida educacional, a vida da nossa adolescência. E hoje a senhora percebe que o homossexualismo, a ideologia de gênero, ela está invadindo de uma maneira que estão brigando até hoje no Senado, entre os políticos lá, para que eles... quem define isso, segundo o que eles falam, são as crianças.
E hoje em dia se fala muito, né? Infelizmente. Então foi um dos vídeos, todos os vídeos são polêmicos, mas esse eu vou ser sincero, me pesou um pouquinho. Eu temi um pouquinho por causa dos trechos que eu coloquei dentro desse vídeo. Ah, entendi. Referente, você já recebeu alguma crítica sobre os vídeos? Algum comentário que não gostou? Olha, a gente releva. Eu tenho comigo o seguinte, se todos concordarem com o meu trabalho, eu sinto que meu trabalho ele não vai ter produtividade. Então, quando eu coloquei no coração de gravar os vídeos para você, espectador, eu sempre pensei dos alevantes, dos processos que eu posso ter com os assuntos que eu vou tocar. Então, eu sempre meditei nisso. E eu não tenho medo de críticas. Eu fico temendo se não houver as críticas, é o contrário. Precisa ter as críticas, porque quando se trata de um assunto polêmico tratado dentro da palavra de Deus, vai ter que ter alguém que se levante. Porque estou mexendo com o ninho de Satanás. E obviamente ele vai ter que se opor contra mim. Então estou preparado para isso. Ah, tá, entendi. E algum vídeo assim que você fez? Todos os vídeos que eu vejo são bons, mas um assim que você gravou e falou, não, eu gostei desse vídeo. Tem algum assim, especificamente? Olha, no meio de 80 vídeos, para mim responder essa pergunta fica mais difícil. Mas uma que eu me lembro que a gente gravou, que na verdade cada vídeo meu que a gente coloca no canal, quando chega mastigado para vocês, eu gastei cerca de 2 dias. Nossa. É pesquisa, é oração. Depois da pesquisa e oração eu vou para a parte prática da coisa. Eu vou jogar no canal, vou montar, depois eu tenho a parte da edição, que eu levo quase um dia todo para fazer edição. Então, chega mastigado para você, mas por trás dos bastidores eu vou gastar 2 dias. E dentre os temas que eu gravei aí, foi esses vídeos últimos que eu gravei aí a respeito da diferença do pecado, iniquidade e transgressão. Que até, digamos aí, 1 mês e meio atrás, para mim essas 3 coisas eram uma coisa só. Então, quando me nasceu a vontade de gravar esse vídeo, não foi sugerido por ninguém, que a gente abre o espaço para cada um de vocês, espectador, sugerir um assunto. E esse nasceu porque eu sentia curiosidade. E como eu sentia curiosidade, o canal Derrubando Raciocínios, ele, além dele tratar do tema polêmico, ele está aí no ar também para incentivar o povo a ler a Bíblia. É esse o foco. Então, esse da transgressão, pecado e iniquidade foi que eu gostei mais. Ah, já chegou alguém para o senhor na rua para falar sobre os vídeos, fazer algum comentário referente a isso? Então, de vez em quando aparece alguém. Aparece sempre alguém. Inclusive solicitam temas assim, que a gente grave. É difícil a gente responder toda a demanda, porque a gente também obedece muito à ordem de que vê os convites e também preza por ser polêmico ou não. Quando é um assunto que me pede que não seja polêmico, me pede na rua, me pede até mesmo nos comentários aí, a gente vai avaliar se realmente é polêmico. Se não for polêmico, eu não gravo. Porque o canal é mais para falar dos vídeos polêmicos, entendeu? Então por esse motivo que a gente ser preparado sim. Inclusive me pediram um tema, tá com mais ou menos uma semana, que eu analisei o assunto e achei por bem não gravar porque não tem nenhuma polêmica nele. Mas eu procurei a pessoa, me desculpei com a pessoa e falei pra ela, o canal é para vídeos polêmicos. Se você quiser estudar fora das câmeras, a gente pode estudar junto. Ah, entendi. Entendeu? Teve um vídeo também que eu vi que foi usos e costumes do vinho, né, nas igrejas, referente a isso, se eu não me engano. Foi sobre o vinho, né? Teve o uso do vinho, inclusive quem pediu foi um inscrito. Não me lembro direito o nome dele, é Caio não sei o quê. Caio Souza? Caio Rocha. Caio Rocha, é isso mesmo. Foi meu irmão. Foi seu irmão que pediu? Foi, porque quando a gente ia pra igreja, a gente via muitas pessoas falando sobre o vinho, né? Ah, mas durante a noite a gente pode tomar um pouquinho daquele vinho aqueles garrafão de vinho. Sim. E aí a gente, tipo, ficava, não pode beber vinho, será? E aí, então, eles deixavam pra tomar sempre uma dose bem pouquinha à noite, falava que podia. Entendi. E aí foi onde você gravou o vídeo e chamou muita atenção, né? Que eu falei, meu Deus. Então, mas trouxe edificação? Sim. Entendeu? A palavra, tudo? Sim. Então isso aqui é importante. Que é diferente, a gente vê uma coisa, a gente, tipo, na igreja que nós íamos, era, tipo, tem as regras diferentes.
Ah, hoje você pode usar uma calça, bebia o pouco de vinho, né, durante a noite, falava que podia tomar, que não fazia mal. Sim. E aí a gente veio observando o canal também e outras coisas, e aí fomos onde eu me identifiquei com do vinho, né, referente Sim. a isso, porque a gente vivia vendo essa coisa do vinho. Entendi. A senhora misturou dois temas, né? A gente tem o uso, o cristão e o uso do vinho, e tem também usos e costumes. A rejeitada doutrina da santificação. Esse, se eu não me engano, foi o 5º ou 6º vídeo que a gente gravou no canal. Mas, infelizmente, falando do uso do vinho, hoje existem muitas igrejas que celebram até Santa Ceia com vinho alcoólico. E dentro desse vídeo aí, eu vou deixar também nos cards para você assistir. Você que não assistiu esse vídeo, a gente vê que, à luz da Bíblia, a gente vê dois tipos de vinho. O vinho não fermentado e o vinho fermentado. É isso que a gente destaca lá por questão de pesquisa. E onde também a palavra vai dizer para nós, na Isaías 5, que a gente não deve chegar-se nem ao vinho, nem à bebida forte. E concernente aos usos e costumes, que hoje a teologia atual ela trouxe, antes dessa teologia entrar, não existia essa palavra usos e costumes. Existia a doutrina bíblica. Então, usos e costumes, isso sempre existiu na vida de todo e qualquer ser humano, tribo, língua ou nação, sempre existiu. Mas a gente aprende também que doutrina, ela é conjunto de ensinamento. Então, a teologia atual, ela dividiu isso. E aí, onde infelizmente, aquilo que foi pecado há 20, 30 anos atrás, hoje se normalizou. E por esse motivo que pararam-se de falar isso nas igrejas. Mas o canal Derrubando o Raciocínio está indo lá para falar. Amém? Amém. E a senhora, minha irmã, quanto tempo faz que a senhora é inscrita no canal? O que te levou a se inscrever no canal? Eu sou inscrita, acho que eu comecei a frequentar a igreja, né? Não tem muito tempo, acho que fez um ano. Então, durante esse ano, acho que tem uns 8 meses que eu me inscrevi no canal, se eu não me engano. Se eu não estiver enganada, foi isso mesmo, uns 8 meses Então, que eu sou inscrita. E eu gosto de ver os vídeos. Tem uns vídeos, assim, que eu fico olhando, que são bem polêmicos, que aí eu, tipo, olho, assim, vou lá na Bíblia também procurar e vou meditar junto. Então, isso aí é que é importante. O canal Derrubando Raciocínios, ele, como eu falei a princípio, que além de ele trazer temas polêmicos, ele está aí para incentivar o povo a ler a Bíblia, porque infelizmente a prática de leitura, de exame nas escrituras, hoje está bem escasso. Então a gente está no ar aí com esse intuito, de além de trazer assuntos polêmicos para edificação dos espectadores, é também incentivo para que cada um possa estar aí sempre na prática da palavra. Que hoje eu percebo dentro das igrejas onde a gente passa, que hoje você vai pronunciar o nome de um livro dos profetas menores, tipo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Naum. Eu já vi esposa de pastor perguntar, isso é Novo ou Velho Testamento? Por favor, esposa de pastor, isso é aberrante o negócio. Se é um novo convertido, a gente ainda releva, está começando na fé agora, a gente procura ensinar da melhor forma possível, mas esposa de um pastor, isso para mim, como menor que seja, servo como sou, falho imperfeito como sou, isso me envergonha. Então isso já me mostra que não tem costume de praticar a palavra de Deus. E se a senhora observar em todos os vídeos a gente fala, assista esse vídeo com a sua Bíblia aberta. E lá nos comentários, lá na descrição dos vídeos, eu sempre cito os versículos que eu estou citando aí. A princípio eu sempre jogava no ar, só que aquilo estava me dando muito trabalho e estava demorando mais a minha edição. Então eu resolvi tirar as escritazinhas embaixo aí dos versículos citados e deixei lá na descrição, que aí a pessoa vai abrir a descrição, vai saber o que o vídeo fala e em seguida tá lá os textos e ele vai conferir na palavra. E é o que eu sempre falo, se tem alguma coisa que não está dentro da palavra, você tem que rejeitar e jogar fora. Porque o intuito é a palavra de Deus na mente e no coração do povo. E é igual no meu caso, eu não gostava muito de ler a Bíblia não, pastor, pra ser sincera. Mas hoje em dia eu leio bastante. Tipo, a gente entrou num propósito, até o final do ano, ler de Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus. E aí é onde a gente se interte mais, né? Que você começa a ler do começo. Igual eu leio do começo, já tô lá, lá nos versículos lá, que é bastante interessante, né? Porque tem umas coisas assim que eu falava, meu Deus, isso, será? E aí agora, tipo, eu começo a ler, eu pego a Bíblia, tô lendo,
Aí eu vou em um, aí daqui a pouco já tô em outro, daqui a pouco eu tô em outro, e vou indo em seguida, porque aí começa a ser interessante, né? Com certeza. A primeira coisa que você deve fazer na leitura da palavra não é outra coisa. Primeiro, ser curioso com ela. Eu, particularmente, eu gosto de estudar a Bíblia. Eu faço meu devocional constante, diário e todo dia pela manhã. Mas eu faço também os meus estudos, que aí eu estudo por tema. Isso também é que tem influenciado a gente jogar os vídeos no canal acerca de temas polêmicos. Então, quando a senhora é curiosa, a senhora adquire o conhecimento. Mas pegar a Bíblia e ler como se lê uma revista qualquer, isso aí vai te dar sono, daqui a pouco você bate a cara na Bíblia. Isso não é bom. Então você tem que absorver o entendimento daquilo. E jamais, é o que eu aconselho todos quando eu estou ministrando, jamais você deve fechar a Bíblia sem entender o que você leu. Por quê? Porque se você vê lá em Mateus capítulo 13, você vai ver escrito que aquele que está na beira do caminho, ele falando da parábola do semeador, ele diz que aquele que está na beira do caminho é aquele que ouve a palavra e não entende. Porque vem um inimigo e arrebata. O que é arrebatar? Arrancar. Arrebata o que foi semeado no coração. Então o inimigo ele é especialista. Quando você não entende, o inimigo arranca aquela semente de você. Então você precisa, por mais que você gasta dias, eu vou ser sincero, tem versículo aqui dentro da Bíblia que eu levei 5 anos para entender. Eu orava, eu jejuava, Senhor, eu quero entender esse texto. E mesmo assim, depois desses 5 anos eu entendi, mas eu não consigo ainda transmitir, porque uma coisa é você omitir, outra coisa é você transmitir. Eu entendi para mim. Agora, como chegar até você, eu ainda não consegui. Porque a palavra de Deus ela é espiritual. Eu particularmente sou contra também a teologia. Não sou contra para a senhora que faz ou para o espectador que faz. Parabéns se você está fazendo. Vai fundo. Que Deus te abençoe. Que Deus faça prosperar. Mas eu, para mim, vou repetir, para mim, eu sou contra. Por quê? Teologia. Teo quer dizer Deus. Logia quer dizer estudo. Então teologia é estudo de Deus. Aí eu pergunto, quem é o homem para estudar Deus? É meio estranho o negócio, não é isso? Então eu sou meio assim complexo para esses lados. Mas quem faz, eu parabenizo e até incentivo. Mas mesmo assim, indico. Cuidado, verifique qual é a faculdade, quem é o professor que está te instruindo. Porque está cheio de teólogo maçônico aí e que traz para você o conhecimento bíblico de uma maneira torcida. Pedro ele falava a respeito disso lá na sua carta. Ele disse que Paulo escreveu pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então se eles torcem para a sua própria perdição, quem está acompanhando as suas ideias vai também se perder. Entendeu? Mas tem muita gente, né, pastor, que faz curso de teologia, essas coisas assim, né? Então, existem muitas pessoas, principalmente os que querem ter fama na atualidade. É outra coisa que eu tenho muito medo. Estou no canal Derrubando Raciocínios aí, mas o medo da fama é muito grande. Por quê? Porque eu vi lá na Bíblia, no livro de Ezequiel 16, que a fama corrompe o homem. Quantas pessoas que caminhavam junto conosco, que até nos ensinaram os nossos primeiros passos na fé, que se entregaram à fama e que infelizmente hoje estão corrompidos. O meu canal, não sei se a senhora observou, na descrição lá está escrito lá embaixo assim, sem fins lucrativos. Eu vi. Porque eu não tenho foco de ganhar dinheiro com isso. Futuramente, eu quero abrir um canal secular, que não tem nada a ver com palavras de Deus, para ganhar dinheiro. Mas fora da palavra de Deus. Porque de graça eu aprendi essa daqui, e de graça eu preciso dar. É verdade, porque tem muita gente que são convidados para ministrar a palavra, e às vezes acaba cobrando, né, pastor? Sim, acaba cobrando, infelizmente, porque é a fama. A fama sobe, ele acha que é alguma coisa. Inclusive, eu me lembro que eu fui fazer um culto numa comunidade uma certa feita, uma comunidade tão carente, que lá a gente descobriu que famílias são sustentadas pelo tráfico de drogas. E eu lendo as escrituras, eu via que isso aí é obrigação da igreja, levar pão para quem tem fome. E a igreja, infelizmente, da atualidade não está fazendo isso. Então, eu fiz um evento e sempre que eu fazia, eu resolvi fazer esse evento pelo menos uma vez a cada 6 meses. Porque as condições financeiras também não ajudam. A igreja onde eu congrego,
ela não tem um fim lucrativo muito bom, mal dá para se manter. E eu sempre propus no meu coração em fazer esse culto e levar uma cesta básica, pelo menos uma mini cesta básica para essas famílias carentes. Aí eu me lembro que um desses eventos que eu fiz, eu mandei convidar um certo pastor que tem na mídia aí, eu não vou citar o nome dele por questão de ética, mas ele mandou dizer para mim que ele não vinha. Ele morando próximo aqui da nossa igreja, ele falou que não vinha por menos de R$250. Nossa. O Senhor tirou ele lá do tráfico, o Senhor tirou ele lá da vida do crime, lavou ele com a palavra, enxaguou ele com sangue, para ele agora estar cobrando. Eu achei aquilo aberrativo. E eu sei perfeitamente que ele vive da obra e tenho na minha consciência, por eu saber que ele vive da obra, se ele viesse atender o meu convite, obviamente eu ia abençoar a vida dele. Uhum. Talvez poderia ser até com valor maior do que ele me pediu. Mas devido a essa ousadia dele, de falar para mim que ele não vinha por menos, isso para mim foi uma grande afronta. Eu falei, olha, manda dizer para ele, por gentileza, eu sei que você não é moleque de recado, mas manda dizer para ele que se ele vir de graça hoje, eu não aceito mais ele aqui. E se ele vir fazer uma visita em nossa igreja, vai ser bem recebido. Mas como um pastor, ele vai ficar no último banco. Porque infelizmente, eu tenho um vídeo a respeito disso, falando a respeito dos estelionatários da fé. E ele está incluído nisso. Nossa. Então eu peso muito essas coisas. Numa comunidade carente, onde existem famílias passando fome, e ele, para contar aquilo que Deus fez na vida dele, ele cobrar, para mim aquilo foi uma afronta. Vou falar do testemunho dele, ele cobrou. Ele cobrou, infelizmente. Se ele não tivesse me cobrado, ele seria bem-vindo, eu iria abençoar a vida dele, porque isso é minha obrigação. Isso é minha obrigação. Porque a palavra diz que quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Mas isso não está dizendo que você vai pregar o evangelho e vai ser assalariado por causa do evangelho. Agora, se fosse no caso, o senhor convidar alguém para pregar e falar assim, não, irmão, no final vou ver se eu consigo tirar uma oferta e eu dou para você. Até aí tudo bem, né? Não, até aí sem problema. Agora a pessoa cobrar para poder ministrar a palavra. Aí é meio que afrontante. Eu já vi muita gente também fazendo isso, tipo, a pessoa convida, porém as pessoas falam assim, eu cobro tanto, não sei o quê. Tipo, não espera falar, irmão, vou tirar uma oferta para ajudar na gasolina, nem nada disso. Ele quer cobrar antes, tipo, do pastor. O pastor chamou para convidar, para pregar, ele quer cobrar antes sem mais nem menos. Ele quer o valor ali para ele estar ministrando a palavra. Infelizmente, isso está acontecendo muito. E o canal Derrubando Raciocínios, ele bate contra isso aí. O meu vídeo mesmo, Estelionatários da Fé, ele fala a respeito disso. Porque não precisa se nem falar. Se eu convido a senhora para ministrar na minha igreja, a senhora pode ter certeza. Já está na minha consciência. Não sei se a senhora vai vir com seu carro próprio, se vai vir de Uber, se vai vir de condução. Já está na minha consciência. A senhora aceitou o convite de bom prazer. Então está na minha consciência de abençoar a senhora no final do culto. Isso não precisa se nem falar. Eu sou convidado para pregar em igrejas por aí que eu me constranjo. A pessoa que me convida já me pergunta, quanto que o senhor cobra? Isso para mim é um tapa na cara. Eu digo, irmão, me perdoa, mas essa pergunta para mim está sendo uma afronta. Porque primeiro, a palavra que eu vou pregar não é minha. O dom que eu tenho não é meu, é emprestado. Se alguém teria que pregar, esse alguém não sou eu. Esse alguém é o próprio Criador dos céus e da terra, que é o dono do dom e o dono da palavra. Então a gente é contra essa situação. Principalmente agora, com essa moda que está no meio dos evangélicos, dessa tal itinerância. Não sei se a senhora já ouviu falar disso aí. São os itinerantes, são aqueles pregadores que não tem pastor, não tem congregação. Olha, você pode gravar isso aí, eu não tenho medo. Eu sou inimigo número 1 dos itinerantes. Por quê? Porque não existe pastor sem ovelha e nem ovelha sem pastor. Um depende do outro. Fui consagrado a presbítero em 2010, mas hoje eu tenho um pastor. Eu tenho o meu pastor presidente e tenho o meu pastor local, que eu devo sujeição a ele. E se eu rejeito a sujeição a eles, a Bíblia vai me dizer lá no livro de Romanos capítulo 13, que eu estou rejeitando a Deus e trazendo para mim mesmo a condenação. Então eu preciso ter um pastor. Mas o senhor já não é ungido? Sim.
fui ungido, mas isso não quer dizer que eu não devo submissão. Mesmo se eu não tivesse hoje na igreja, eu sou debaixo de muitos tutores. Eu devo satisfação para os meus vizinhos, eu devo satisfação para minha esposa, eu devo satisfação para os meus chefes. Então a gente está debaixo de submissão. Saiu fora disso, você está fora da palavra. Tem gente que fala que o próprio pastor deles não é o Da pastor terra. é Deus. Tá fora. Ah, o meu pastor não é fulano, não é ciclano, meu pastor é Deus. A igreja sou eu e meu pastor é Deus. Como é que a palavra vai nos dizer assim? Que Deus, Jesus é a videira verdadeira. E o Pai, que é Deus, é o agricultor. Ele diz que toda vara que nele, tem que estar nele, não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. Se a pessoa não está, diz para mim, eu não estou na igreja, mas estou em Cristo. Não existe isso. Não. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Se você não tem igreja, você está fora do corpo. E membro fora do corpo é um membro dilacerado. É como se fosse amputado, um membro do corpo amputado. Se ele não está ligado no corpo, a tendência desse membro é apodrecer. Observa que quando existe um acidente de mutilação, que causa mutilação, a primeira coisa que os paramédicos fazem é pegar aquele membro que foi decepado e colocar no gelo. Com que intuito? De levar até o hospital e o médico cirurgião tentar implantar novamente. Por quê? Para que não apodreça. Então, os famosos itinerantes, entre aspas, infelizmente, para Deus está podre. E eu não tenho medo de falar isso aqui. Isso pode me custar a cabeça. Não estou preocupado com isso. Como eu falei no princípio, eu levantei o canal Derrubando Raciocínios já com o propósito, que pode acontecer até de me levantarem um processo. Não me preocupo com isso. Sirvo um Deus que ele é advogado dos advogados. Uma coisa que eu temo é falar só fora dessa palavra. Porque tem gente que prega na palavra, né? Lê lá o versículo e às vezes acaba saindo do rumo da Bíblia, né, pastor? Já aconteceu muito de eu ver isso. Infelizmente. Por esse motivo que todos os vídeos que a gente grava, a gente aconselha. Acompanhe os vídeos com a Bíblia na mão. Porque aí não vai correr esse risco. Que aí se você for se opor, você não vai estar se opondo contra mim, você vai estar se opondo contra a palavra. E até aqui, em 23 anos de evangelho, eu não conheci ainda ninguém que se levantou contra esta palavra e teve paz. Verdade. Pastor, fala um pouquinho referente ao que o senhor já comentou, que muita gente eu acho que já viu, né? Falando sobre um irmão que foi evangelizar o senhor e você estava com um copo de bebida na mão, né? Então, eu com 17 anos de idade, recém-casado, e graças a Deus com a mesma mulher não pretendo trocar nunca, até que a morte nos separe. Verdade. Louvado seja Deus. Então, eu por não gostar de cristão, a minha mãe, antes de morrer, ela foi acometida de pedra no pulmão. Já ouviu falar disso? No pulmão não, já vi no rim. Então, existe pedra no rim, pedra na vesícula. Então a doença da minha mãe foi uma doença rara aqui no Brasil. Pedra no pulmão, porque ela fumava 2 maços de cigarro por dia. Então quando a doença abraçou ela, aí os irmãos entram em ação. Vamos lá fazer uma visita, tem uma senhora enferma lá. Então toda vez que chegava um cristão na minha casa, eu por não gostar de crente, antes de aceitar a fé, nunca gostei de crente, eles entravam pela porta de entrada e saíam pela dos fundos. Só que eu, por ser jovem ainda, minha mãe nesse dia, ela me ameaçou. Ela falou, hoje se você sair, você vai apanhar quando voltar. Então eu resolvi, peraí, é melhor ficar ouvindo a lorota dessas irmãs aí, do que apanhar da velha, que minha mãe batia forte. Aí tudo bem. Passou-se, os irmãos ministraram ali, oraram pela minha mãe e tal. E eu me lembro que quando as irmãs foram embora, a minha mãe falou, acompanha as irmãs até o portão. Eu disse, ainda tem essa? Aí fui acompanhar. E no meio das escadas, como eu moro no sobrado, a irmã parou no meio da escada e disse, jovem, você quer ver a sua mãe curada? Jesus quer curar a sua mãe hoje. Reconhece Jesus como o salvador da sua alma. Eu tive a audácia de falar para ela, dona, olha seus cabelos brancos. A senhora já desfrutou do que tinha que desfrutar. Eu ainda sou jovem. Tem muita mulher por aí. Tem muito
tem muita cachaça para mim beber, que era essa a minha postura. E faz o seguinte, eu se fosse senhora nunca mais colocava os pés aqui na minha casa, porque eu não gosto de crente. Desse jeito. Eu não quis dar ouvido à mensagem daquela irmã. Tendência, minha mãe faleceu. E fui adotado pelo alcoolismo, me tornei um alcoólatra. Consegui fazer da minha casa uma casa de prostituição. Nunca traí a minha esposa sem ela saber, traía com ela vendo. Até que chegou um dia que Deus, vendo a minha situação, mandou um jovem na minha casa. Esse jovem evangelista. E ele disse assim: moço, hoje eu vim te buscar para ir para a igreja. E eu fui criado junto com ele. E eu percebi que ele saiu do meio daquela bagunça com a gente. E sumiu, desapareceu. E logo mais ele aparece me convidando para ir para a igreja. Eu falei: o que acontece? Rapaz, você não sabe que eu não gosto de crente? E eu, por minha vez, eu derrubei aquele moço e virei um copo de cerveja na boca dele. Nossa. E ele, novo na fé, ele saiu limpando a boca, chorando e dizendo: eu pequei contra Deus por sua culpa. Mas o interessante é que ele perseverou naquilo. E é isso que eu quero indicar para você. Persevera. Essa alma que você tem evangelizado, que talvez tenha retrucado com você, persevera em vista dela. Porque eu sou fruto de investimento. Alguém acreditou que Deus ia mudar a minha história. E ele perseverou e aqui estou hoje. Eu me lembrando como se fosse hoje. Eu virei o copo de cerveja na boca dele. E ele disse: eu pequei contra Deus por sua culpa, mas no domingo posterior ele estava lá de novo. Hoje eu vim aqui, você faça o que você quiser fazer, mas eu vou te levar para a igreja. Qual foi a sua reação, pastor, virar o copo na boca do evangelista? Olha, a gente fica tipo fora de si. Fora de si. Eu, por ser um cara violento, não tenho mais nada a perder. Perdi pai, perdi mãe. Então era isso que passava pela minha mente. E virei aquele copo de cerveja na boca dele. O outro domingo ele estava lá. E eu disse: olha, eu era São Paulino na época. Apesar que tá cheio de crente São Paulino e palmeirense por aí que precisa se converter, viu? Cuidado, Jesus te pega. É verdade. Glória a Deus. E eu falei: olha, eu só vou pra igreja com você, já que você tá insistindo, quando acabar o jogo. Eu já sabia que o jogo ia acabar bem tarde, já não ia dar tempo mais pro culto. Resumindo, nem eu e nem ele foi pra igreja nesse dia. Ele ficou esperando. Ficou esperando. Só que no outro domingo ele tava lá de novo. Aí eu falei: hoje eu não tenho saída. Vou ter que ir lá com ele. Só que aí coloquei no meu coração, porque eu vivia num mundo de alcoolismo, de prostituição. Eu falei: eu vou pra igreja hoje para olhar para as menininhas. As crentes se trajam bem, tem um cabelão grande. Então esse foi o meu propósito. Só que eu cheguei lá, era um culto de jovens, me lembro como se fosse hoje. Foi dia, se eu não me engano, foi num sábado de outubro de 96, se não me falha a memória. Vai fazer 23 anos, agora em outubro que vem. E o jovem começou a relatar toda a minha vida, como que eu estava andando. Inclusive, esse jovem que estava pregando lá, ele é primo de um dos inscritos do nosso canal, para a glória de Deus. Ele começou a relatar a minha vida e disse: olha, Jesus te conhece, e você é assim por causa disso. Ele relatou tudo. Mas se você quiser ter uma vida transformada hoje, entrega a sua vida para Jesus. E eu senti até vontade. Só que como eu tinha uma banda de pagode, eu pensei logo na banda. Peraí, eu vou ter que abandonar o pagode, vou ter que abandonar aquela vida de alcoolismo, de prostituição. Ah, quer saber? Eu não vou ser crente. Mas bateu a vontade. Ele falou a segunda vez. A vontade aumentou. Só que quando eu pensei em levantar minhas mãos e me render a Jesus, eu sentia que como se meus braços estavam amarrados. E não consegui. E ele falou: pela terceira e última vez, porque hoje é o teu dia. Com tanta autoridade que eu me lembro como se fosse hoje. Correntes dos meus braços se quebraram. Foi dali que eu comecei a entregar meus caminhos ao Senhor. E Ele começou a governar pela minha vida. Amém. E dali por diante, eu comecei a andar nos caminhos do Senhor. E eu olhava para os irmãos pregando. E me deu vontade também de ser um pregador. E até hoje não consegui. Mas devagarzinho aquele que em nós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia do fim. E eu pedi a Deus: eu quero ser um pregador assim também, Senhor. E Deus, por sua vez, Ele ouviu. Fui crescendo, fui batizado, me confiaram uma mocidade nas mãos. Fiz o primeiro aniversário da mocidade, fiz o segundo aniversário da mocidade. E na festa de segundo aniversário eu convidei um irmão lá de Pernambuco para ministrar a palavra de Deus. E Deus usava ele e disse: homem,
O dom que tu estás pedindo, Deus confia hoje nas tuas mãos. Mas te prepare, porque grande vai ser a perseguição que vai dar início aqui dentro. Eu até brinquei numa oração em pensamento com Deus. Falei, Deus, eu pedi o dom, mas você veio com perseguição, que o Senhor me ajude a passar. E dali começou uma história ministerial na minha vida. Começou a perseguição dentro da igreja. Quando ele entregou aquela mensagem, parece que minha visão se abriu. A igreja estava numa postura que, infelizmente, contrária à palavra de Deus. Eu olhava para a Bíblia, eu olhava para a postura da igreja e via que os dois estavam em desacordo. E eu comecei a aplicar a Bíblia em cima daqueles problemas, para que aqueles problemas fossem eliminados e a presença de Deus permanecesse naquela casa. A tendência, eu fui expulso. A perseguição começou ali. Fui expulso. Os irmãos diziam que eu queria ser santo demais, tal, que ali não tinha lugar para mim. Eu até brinquei com o pastor que me expulsou. Falei, olha, quando eu cheguei aqui com a cara cheia de cachaça, com o olhar cheio de adultério, o senhor dizia que Jesus tinha um projeto na minha vida e hoje o senhor está me expulsando. Mas tudo bem, pastor. Que Deus abençoe a sua vida. Virei as costas. E parti para outro ministério e a perseguição continuou. Deus permitiu congregar num outro ministério por apenas 3 meses. Só para ir lá e descobrir que o pastor vivia uma vida de adultério. Nossa. Aí numa reunião de obreiros, já me tornando obreiro, o pastor, eu falei para o pastor, a sua situação é muito delicada. O senhor não, nessa vida, o senhor não tem condições de dar um conselho para um casal que está em crise. Então qual que é o jeito mais fácil do senhor resolver a sua situação? É o senhor renunciar a essa vida de adultério, entregar a direção dessa igreja, desse ministério nas mãos do seu segundo. Porque o senhor não está em condições nenhuma de estar na direção desse trabalho. Ele não gostou. Me expulsou da reunião e 3 dias depois ele mandou um obreiro me expulsar da igreja. Nossa. E a perseguição vindo. Resumindo, para esse vídeo não ficar muito longo, eu fui expulso de 3 ministérios. Tudo porque eu aprendo com muita facilidade. Gosto de aprender com muita facilidade. Só que quando a senhora me ensina que eu aprendo, se a senhora errar em cima daquilo que a senhora me ensinou, eu vou te cobrar. Irmã, a senhora disse que eu não podia, por que a senhora agora pode? E é nisso que a senhora não gosta, é a perseguição. Se a gente vê muito isso, né? Infelizmente. Um pode, outro não pode. Eles fazem, você não vai poder fazer. Então, existe muito isso. Por quê? Porque a bússola, a regra principal, a única regra de fé nossa é a Bíblia. Se a Bíblia diz que não pode, não importa se eu estou numa igreja que é liberal. A Bíblia não pode para mim, não pode para a senhora, não pode para seu ninguém. A Bíblia é para todos. Agora, se a senhora me ensina e depois age errado, a senhora vai entrar numa apostasia de fé. Inclusive eu tenho um vídeo aí a respeito desse assunto. Negou a fé e abandonou o primeiro ensinamento. Então eu vou advertir, é nessa advertência onde eu passo a ser perseguido. E aí na advertência que as pessoas não aceitam. Não aceitam, não gostam. E graças a Deus, hoje congrego na Assembleia de Deus Ministério Cidade Ademar, aqui no Jardim Castro Alves, em São Paulo. E é um ministério que até aqui tenho sido bem acolhido, graças a Deus. Por enquanto, né? Não sei daqui pra frente. Mas acredito que eu não pretendo sair do ministério. Deus sabe. Agora, se me expulsarem, eu não posso fazer nada. É verdade. Meu dever é defender o Evangelho. Então tá bom, pastor, eu agradeço, né, por ter recebido aqui, respondido as minhas perguntas referente ao canal no YouTube. E quero parabenizar pelo 2º ano de YouTube, que assim prossiga. Amém? Muito obrigado. E Deus também, abençoe. amém. Eu tenho um foco principal também dentro desse canal. Hoje nós estamos aí completando 2 anos de vida nesse canal. Eu quero abranger. O meu propósito é fazer uma espécie de franquia. Como assim? Eu quero ter irmãos lá no Pernambuco que faz parte desse canal. Eu quero ter irmãos lá no Japão que faz parte desse canal. Hoje, para a glória de Deus, a gente faz sempre as pesquisas e eu tenho um aplicativo que me mostra onde os vídeos estão sendo acessados, qual o vídeo que está sendo acessado, me mostra quem está se inscrevendo naquele momento, quem não está, quem se desinscreveu, quem dá o dislike, quem dá o like, quem comenta, quem descomenta. Então a gente tem esse controle. E o meu foco é abrir uma franquia. Por esse motivo que vira e mexe eu estou sempre com um convidado especial para gravar junto com a gente.
para que um dia que você sentir de Deus de gravar um tema polêmico, eu quero gravar sozinho, simplesmente você pega o seu celularzinho, grava o tema polêmico, mas por favor, polêmico e com a Bíblia. Tem que ter Bíblia. Aí você me manda, eu vou fazer questão de editar esse vídeo e jogar no canal. Porque o canal, ele não é meu. O canal é seu. O canal é nosso. O propósito dele não é ganhar dinheiro, não é adquirir fama, e sim levar a palavra de Deus aonde a gente não pode ir fisicamente. Então esse é o foco. Então eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal e vou deixar em aberto para a senhora sempre que puder estar gravando conosco aí, para nós vai ser sempre um alto privilégio. Amém. Amém? Deus abençoe. Então que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida e todos a sua família. Amém. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, tá vendo o botãozinho vermelho aí? Dá um clique nele. Não esquece de ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Deixa aquele like se gostou. Se não gostou, dá o dislike, não tem nenhum problema. A sua participação para mim é que vai ser muito importante. Nos comentários, você tem a liberdade de solicitar um assunto polêmico. Louvado seja Deus. E também não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, facebook.com.br, e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Então tá aí, agradeço a você que tem feito parte desses 2 anos de vida do canal Derrubando Raciocínios. Louvado seja Deus. E já está em aberto, você é quem pede o tema, nós estudamos e temos o prazer de trazer para você aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus nos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.